E você acha que planta é uma ofensa? Pra reality show, eu acho. Não. Se a pessoa falar, você é planta, ela tá te ofendendo? Eu acho. Mas Você você acha acha dessa mais forma? ofensivo do que o spa? Hã? Você acha mais ofensivo Eu do acho. que o spa? Como assim? Que você está no spa? Não, eu acho que as duas coisas são ruins. Sério, você enxerga como Reality show é entretenimento, você tem que jogar. Não adianta. Concordo. Então, mas se... Eu penso assim, se me der uma placa de planta, eu vou ter que me ligar no jogo, porque eu tô parada demais. Eu preciso Sim. me movimentar, o entretenimento, é isso jogo. não vai me ofender. Isso é uma Não, vai dica. ofender, mas é um alerta. Não, exatamente, é uma dica pra uma mim. dica, eu É uma concordo. dica, ó. Não concordo. Se movimenta Se aí. eu tô parado, se as pessoas me leem como planta, eu vou jogar. Você Eu tá preciso entendendo? jogar, porque eu sou um possível eliminado numa próxima Não, eu semana. entendo. Eu vou pegar esse caso específico da questão da planta. Eu não retiro a sensação que eu tenho de, por exemplo, que a Ruivinha é uma planta no jogo. Eu acho que de fato é, tá? Eu acho que a leitura do público é. A Ruivinha, o pessoal até brinca, aí vira a coisa da piada das torcidas, que é falta pra ela posicionamento. Porque agora que eu fiz a conexão de que a rivalidade entre Lucas e Ruivinha começa bem ali. Mas, na minha leitura, é uma ofensa no sentido assim, você está direcionando algo que não é positivo a alguém do jogo. O que eu quero entender, acho que é até legal a gente entrar nesse ponto, tinha uma expectativa aqui do lado de fora de que os dois fossem parceiros de jogo. Quando, pelo que eu acompanhei da narrativa, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Sim. Ok. Quando ele entrega a placa e dá a ela o título de planta, parece que aquilo ali começa a se desfazer. E uma parceria que teria de um clipe deles juntos, gravado aqui do lado de fora, que a gente contou aqui em primeira mão no Link Podcast, a parceria não vai pro ar. O clipe tá cancelado. Isso gera até um prejuízo financeiro, porque uma equipe foi envolvida. Como que você enxergou do lado de fora essa história? Então, eu fiquei até assustada com tudo isso, né? Porque a empresária da Ruivinha, ela convidou o Lucas a fazer esse clipe, né? E eles fizeram tudo, eu não a conheço. E aí numa dinâmica, né? Na dinâmica não, na pré-estreia, que teve aquela pré-estreia Foi. com jornalistas, o Lucas foi o último a pegar uma plaquinha. Só que antes dele, o Pelé deu a fala. Acho que foi assim, quem é o preguiçoso, né, do reality? O game não tinha começado ainda, mas eles tinham que se posicionar ali. E ele deu esse preguiçoso pra Ruivinha. Ela tá preguiçosa, ela não faz nada, o Pelé. Se você puxar no vídeo, você vai ver que o Pelé se posicionou dessa forma. Logo em seguida, veio a plaquinha pro Lucas de quem seria a planta do reality. Ele não quis se comprometer com ninguém. Você percebe que na fala, desculpa até te cortar, mas que na fala, na expressão corporal dele, ele fala, putz, ficou difícil agora, hein? Que difícil. Se a gente percebe que ele não quis se comprometer com os demais, porque é início de jogo, é uma estratégia que ele adotou. E ele acaba falando que a Ruivinha é a planta do jogo, naquele momento. Mas vocês concordam que é no mínimo estranho, pela relação que eles tinham aqui do lado de fora, ser ela o alvo da Então, mas plaquinha? se o Pelé falou que ela era preguiçosa, ele ali foi, bom, planta, vou colocar nela pra ela se ligar no jogo. Mas o Pelé não era tão próximo, pelo que eu entendi, pelas Não, mas relações eles, aqui de fora. na realidade, Matheus, eles não eram tão próximos. Eles se conheceram num dia jantar. só. Então, ele não tinha muita proximidade. Quem fez essa proximidade foi a Roberta, já visando em algo futuro. Então, não é assim, eles não têm amizade. Eles se conheceram em um dia. Mas não faltou, de alguma maneira, até um cuidado, ou até estratégia de não ser ela o alvo, já que eles tinham alguma relação e tinham outras pessoas que ele não conhecia? Mas o que ele pode ter entendido que o sinônimo de planta não fosse tão pejorativo, não reverberasse tanto isso pra ela. Mas aí ele teria que nunca ter assistido o reality show. Não, mas ele assiste. Concorda? Mas ele assiste. Porque planta em reality show, Eu sempre vejo- quando você coloca a placa em alguém, as pessoas ficam bravíssimas. Mas você Ninguém percebe gosta de receber placa de mas você planta em percebe reality. que tem muita gente que é planta que chega até as últimas semanas. Mas aí que tá. Aí é porque a pessoa não compra brigas e acaba ficando pela Exatamente isso. sorte de não ir pro Belinda. Eu acredito que foi um toque que ele quis dizer pra ela também. Foi um toque. Se movimenta. Inverte. Se fosse ao contrário, ela tivesse dado a plaquinha de planta pro Lucas, você acha que ele ia gostar? Ele ia se posicionar. Ele ia se movimentar, porque o Lucas ele tem a Entendeu? personalidade. Ele é articulado. Ele ia se É movimentar. porque eu acho que assim,
pensando em jogo, se eu tô ali dentro, o que eu faço essa inversão? Eu fico bolado, eu já fico assim, me deu uma plaquinha, quer dizer que a pessoa já não tá comigo. É um sinal. Você tem outras pessoas pra dar, você vai dar uma plaquinha pra quem você... Não, eu não vejo assim, eu vejo que... Vamos entrar no jogo? Vamos entrar no jogo? É um toque, eu acho até bacana isso. E é até interessante quando, se no final de dezembro, quando ele sair com 1,5 milhão, ele falar isso pra você também, com a razão. Sim. Entendeu? Porque isso depende... Você tá confiante, não, que ele vai ganhar? Não, ele é um bom jogador, ele tem confiança que ele pode vir ganhar, sim, sem sombra de dúvida. Ele tem grandes chances também, mesmo com o que falam aqui fora, da forma como jogam, ele joga de uma forma justa. Essa é a realidade. Os embates é uma coisa, o jogo é outro. Tá. Tem uma situação também que a gente ficou sabendo bem aqui no Link Podcast, que foi em relação à divisão de tarefas. Lá ali, quando ele se torna fazendeiro, ele vai dividir as tarefas. Ele primeiro desdenha da situação que ela errou ali, a questão dos segundos, né, e etc. Aquilo também foi alvo de polêmica na internet. A outra situação foi ele dar para ela justamente a tarefa dos bichos, onde ela falou que tinha medo de boi e de vaca. E segundo a equipe dela, a empresária dela, ela já tinha falado que tinha medo, que não gostaria de fazer essa tarefa, e ele deu justamente essa, como uma espécie de vingança que o pessoal entendeu aqui do lado de fora. O que você entendeu na hora dessa divisão de tarefas e a fala que ele teve em relação ao erro dela? Então, todos quando entram pro reality, a Fazenda, eles assinam um contrato que eles têm que fazer o trato com todos os bichos. Então, se ela tinha esse medo, eu acho que ela não deveria entrar. Entendeu? É porque todo e qualquer participante, ele pode e deverá participar das tarefas dos bichos, né? Ele mesmo fala, isso tá gravado, já foi solto nas edições, que ele comenta, se eu não me engano, com o Vini ou com a Deolane, que isso não foi uma forma de vingança e muito menos uma forma de punição. Essa é a realidade. Sim, ele deixa isso muito claro. Tem esse vídeo, né? Tem essa parte que ele deixa isso claro pro Brasil todo, né? O que é assim, se eu tenho uma tarefa, um desafio a ser desenvolvido dentro da fazenda, que, olha, eu tenho medo desse bicho, daquele outro, então quer dizer que eu tô querendo ter preferências em determinadas funções. E a fazenda é um jogo. A mesma regra que vale para mim, vale para você, Matheus. Entende? Não existe a exceção da regra, né? Mas não é no mínimo estranho quando você sabe que aquilo que a pessoa tem medo de executar se torna justamente a tarefa que ela vai executar quando Uma hora Você isso acha vai que uma pessoa acontecer. que tenha medo teria que entrar num reality desse? Bem, você entra, tem que estar disposto, eu concordo. Sim. Mas você não vai esperar isso de alguém que pelo menos você tinha até então como mas possível aliado. Você sabe se ela comentou com ele se tinha medo ou não? E isso a empresária comentou nos podcasts. A gente só vai saber realmente quando ele se posicionar e falar. Ela me comentou sobre isso. A gente não sabe. Isso é uma suposição da empresária. E outra, uma hora isso vai acontecer, Matheus. O grupo vai se fechando, os tratos dos animais vai continuar. Que maravilhoso, aquele colorado, inclusive. E isso vai acabar se fechando, isso vai acontecer. Todos vão ter que ir Todos vão revezando. passar. Todos vão passar. Até porque eu vi que não pode fazer o mesmo trato. Mas ele teve um tom também um pouco soberbo, você concorda? Foi irônico, foi deboche, foi deboche. Teve um tom Foi um ali, deboche. Foi um teve deboche. um tom um pouco mais pesado ali naquelas Então, mas divisão você de tarefas. acha que os 59 minutos ela não saberia responder? Talvez. A própria NET não sabia. Não, ela falou que ela errou propositalmente. Isso também tá gravado. Exatamente. Mas será que não é uma vergonha de falar que errou? Não. Imagina, ela já falou que ela tem o segundo o ensino superior incompleto, ela já Melhor aluna. Ela já falou que ela era a melhor aluna, que ela dava palestra e tudo mais. Eu não consigo compreender uma pessoa que não tem a noção de tempo em relação a isso. Acho que até para uma criança ela é de muito 12 inteligente, anos inclusive. sabe responder isso. Ela é muito inteligente. Ela tá jogando. O jogo dela é esse. Ela tá jogando. Só que ninguém tá vendo ela como uma jogadora, como uma estratégia. Exatamente pelo fato de que tem aquela figura muito meiga, muito... eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque eu não gosto. Acho que quando você vai pra fazenda, você tem que jogar, você tem que viver. Esse é o verdadeiro jogador da fazenda. Você tem que colocar a mão na massa, sim. Você tem que cuidar do pato, dos gansos, do colorado, da vaquinha, do touro, do bezerro, das plantas, da horta, né? Do laguinho. E isso faz parte do próprio jogo, porque isso é um entretenimento entre eles e os animais.